estudar no shopping comigo? Hoje é um dia daqueles que resume perfeitamente a diferença entre motivação e disciplina. Porque a matéria que eu preciso estudar hoje é física. E eu vou ser bem sincera, não é uma matéria que eu gosto. Mas, se eu fosse seguir apenas a minha vontade, provavelmente passaria horas estudando aquilo que eu tenho facilidade e gosto. Mas a vida não funciona assim. Nem sempre é sobre a nossa vontade. Muitas vezes é sobre a necessidade. A motivação é ótima quando aparece. Ela faz tudo parecer mais fácil. O problema é que ela não está presente todos os dias. E tem dias que estamos cansados, desanimados e sem vontade de fazer nada. E é justamente nesses dias que a disciplina entra em ação. Porque disciplina não é fazer quando dá vontade, é fazer mesmo quando não dá. E eu acho que uma das maiores romantizações da internet é fazer parecer que estudar é simples. A maioria de nós está tentando conciliar trabalhos, responsabilidades, vida social, família e ainda assim encontrar um tempo para estudar. E, sinceramente, é cansativo. Existem dias que eu chego exausta e tudo que eu quero é descansar. Mas existe uma diferença entre estar cansado e desistir. O cansaço faz parte do processo. Já a desistência é uma escolha. Hoje eu poderia facilmente deixar a física para depois. Poderia escolher uma matéria que eu gosto, que seja mais simples, ou simplesmente inventar uma desculpa convincente. Mas sabe de uma coisa? Toda vez que fazemos isso, estamos ensinando ao nosso cérebro que ele pode fugir de tudo aquilo que é difícil. E o crescimento não acontece no conforto. Ele acontece quando escolhemos continuar, mesmo sem motivação. Enquanto eu estou aqui estudando, eu não estou apenas aprendendo física. Eu estou treinando constância. Estou treinando responsabilidade e comprometimento com os meus objetivos. Porque os resultados, eles não são construídos apenas nos dias bons. Eles são construídos principalmente nos dias em que ninguém está vendo. Nos dias em que seria mais fácil desistir. Então, se você também está cansado, conciliando estudos com trabalho, faculdade, escola ou qualquer outra responsabilidade, quero te lembrar de uma coisa. Você não precisa estar motivado para começar. Você só precisa simplesmente começar. Uma página, uma aula, uma questão, um passo de cada vez. Os sonhos, eles não são construídos em grandes momentos de inspiração, mas eles são construídos nas pequenas escolhas que fazemos diariamente. E é exatamente isso que eu tô fazendo hoje. Não porque eu amo física, porque tá longe disso, mas porque eu amo os meus sonhos que dependem dela. E às vezes precisamos lembrar disso. Nem sempre é sobre fazer o que gostamos, mas é sobre fazer o que nos aproxima da vida que queremos construir. Aqui eu tava fazendo um flashcard sobre cinemática. Eu tô estudando mecânica e como é uma parte da física que é dividida em várias subpartes, eu tô estudando uma de cada vez para me entender direitinho e não ficar uma coisa bagunçada. Então eu fiz esse flashcard sobre cinemática e como eu esqueci de imprimir os exercícios, eu tive que voltar para casa para poder imprimir os exercícios e continuar a jornada de estudos de física em casa. E o meu flashcard sobre cinemática ficou assim. Ficou lindo, né, gente? Eu adoro usar esses flashcards. Eles são reposicionáveis
e são do Caderno Inteligente. Gente, eu acabei de chegar em casa, agora eu vou tomar banho, vou me vestir e vou continuar a trajetória. Tô ali imprimindo uns exercícios e é isso. Nessa parte, eu estava resolvendo algumas questões de física. E, sinceramente, foi um verdadeiro quebra-cabeça. Teve algumas questões em que eu batia o olho e eu não fazia ideia de por onde começar. Eu li o enunciado, tentava aplicar as fórmulas, voltava, apagava tudo, começava de novo. E uma coisa que eu tenho aprendido é que estudar não é só acertar. Muitas vezes, estudar é justamente ficar perdido e tentar entender onde é que está a dificuldade. Essa é a graça das matérias de cálculo, né? Quando eu não conseguia sozinha, eu procurava videoaulas com a resolução das questões. E eu não apenas copiava não, viu? Eu pausava o vídeo várias vezes, tentava entender o raciocínio por trás de cada uma daquelas etapas. Às vezes a gente acha que não tá aprendendo porque não consegue resolver de primeira. Mas é exatamente nesse processo de errar, pesquisar e tentar novamente que o aprendizado acontece. Algumas questões eu consegui fazer sozinha, outras eu precisei de ajuda. E tá tudo bem. O importante é sair da sessão de estudos entendendo um pouco mais do que eu entendia quando eu cheguei. Física ainda não é minha matéria favorita, de fato não é. Mas cada questão resolvida vai tornando aquilo que parecia impossível um pouco mais familiar. E é assim que o progresso acontece, uma questão de cada vez. E nessa etapa de hoje, eu fiz 7 questões e acertei 5. Errei apenas 2. No começo eu fiquei um pouco frustrada porque eu sou muito perfeccionista, então na minha cabeça eu sempre tenho que acertar tudo. Mas depois eu coloquei a mãozinha na consciência e pensei, é um assunto relativamente novo, né? Porque a última vez que eu vi esse assunto eu tava no 9º ano. E faz muitos anos que eu terminei a escola. Então, faz muito tempo. Então é um assunto relativamente novo e que eu me saí relativamente bem. Uma curiosidade interessante é que a física no Enem não costuma cobrar só fórmulas decoradas, não, como muita gente imagina. Na verdade, a maior parte das questões exige interpretação e raciocínio. Por isso que é muito interessante você ter noções mais do que básicas da língua portuguesa e da interpretação textual. Muitas vezes você consegue eliminar alternativas e chegar à resposta entendendo o fenômeno físico sem fazer cálculo nenhum. Tipo, temas como eletricidade, energia, ondas, ópticas e a mecânica, que era o que eu estava estudando hoje. Esses temas aparecem com muita frequência, mas eles geralmente são ligados a situações do cotidiano, como o funcionamento de aparelhos, consumo de energia, trânsito e até questões ambientais. Por isso, enquanto eu resolvia essas questões, eu estava tentando não apenas encontrar a resposta correta, mas o principal, que era entender a lógica por trás de cada problema.
Porque no Enem, decorar não é suficiente. É preciso saber aplicar o conhecimento em contextos diferentes. E eu confesso que essa é uma das coisas que mais me desafiam na física. Transformar a teoria em algo prático. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente isso que torna a matéria tão interessante, quando a gente começa a entender ela. E é isso, pessoal. Por hoje, meus estudos ficam por aqui. Não foi uma sessão perfeita, eu não entendi tudo de primeira e teve questão que me fez quebrar bastante a cabeça. Mas faz parte do processo. Às vezes a gente sai de uma sessão de estudo com mais dúvida do que resposta. E isso não significa que foi improdutivo, não. Pelo contrário, significa que estamos identificando o que ainda precisa ser trabalhado. Hoje eu consegui revisar conteúdos, resolver questões, assistir algumas resoluções e avançar um pouquinho na física, que definitivamente não é minha matéria favorita. Agora é hora de descansar, porque estudar também é saber respeitar os próprios limites. Se você estudou comigo até aqui, espero que esse vídeo tenha te feito companhia e te lembrado que ninguém precisa ter um dia perfeito para continuar evoluindo. Muito obrigada por assistir. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me contar nos comentários o que você estudou hoje. A gente se vê no próximo Estude Vlog. Tchau!